Olá pessoal, nós somos do PET de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para mais uma aula do curso Aprendendo Programação Orientada a Objeto em Java. Essa é a aula 6 e o meu nome é Josivan. Nas aulas anteriores nós vimos fundamentos da orientação a objetos, a linguagem Java, uma estrutura geral de um programa Java, classes, objetos, nós vimos construtores, destrutores, encapsulamento, modificadores de acesso, os métodos set e get, sobrecarga de métodos, herança, as referências this e super, atributos e métodos static, relações entre classes e hoje nós vamos ver classes abstratas e interfaces. Em uma das aulas anteriores nós vimos esse exemplo aqui, que nós tínhamos uma modelagem de animais, que a gente tinha uma superclasse, uma classe base animal e as classes invertebrado, vertebrado, mamífero, humano e formiga, que eram derivadas direta ou indiretamente de animal. Só que percebam que nessa nossa modelagem, dificilmente a gente vai fazer uma instância de um objeto do tipo animal, invertebrado, vertebrado ou mamífero. Já que a gente tem essas classes no final, formiga e humano, então nós teríamos, por exemplo, cachorro talvez, e essas classes elas seriam as classes que seriam de fato instanciadas. Nós temos o conceito em orientação a objeto de classes abstratas, que são classes que elas servem como modelos para outras classes. Elas nunca serão instanciadas. Para criar uma classe abstrata, nós usamos a palavra-chave abstract antes do nome da classe. Isso vai indicar que nós não queremos instanciar um objeto daquela classe. Ela vai servir apenas de base para as outras classes. Quando você tentar instanciar um objeto que tenha o nome abstract na declaração da classe, vai surgir um erro na sua IDE ou vai surgir um erro quando você tentar executar. Mesmo que não seja possível instanciar um objeto de uma classe abstrata, ainda é possível declarar ele como uma classe abstrata, da mesma forma que a gente faz com herança, que a gente declara um objeto do tipo da classe base e pode instanciar um objeto da classe derivada. Aqui temos o exemplo anterior mudado, adicionando a palavra-chave abstract antes das classes que não serão instanciadas, que serão de base para as outras classes. E aqui nós temos um exemplo da declaração de um animal de um tipo abstrato e se a gente tentar instanciar ele como o tipo abstrato, vai gerar um erro. Mas se a gente declarar como o tipo base e instanciar como uma classe derivada que não seja abstrata, não irá gerar erro. A herança em classes abstratas funciona da mesma forma que em classes não abstratas, né? Os métodos de atributos eles são herdados pelas classes derivadas. É possível também você criar um construtor em uma classe abstrata, mesmo que não faça a princípio muito sentido, já que ela não vai ser instanciada, você ainda pode chamar o construtor dessa classe na classe derivada usando explicitamente o super, uma referência super. É importante vocês prestarem atenção de que caso vocês chamem um método da classe base usando super, o construtor usando super, é importante que ele seja a primeira instrução que você tem no construtor. Por exemplo, essa classe aqui, que estende a classe animal, está aqui declarada como abstrata, ela faz uma chamada explícita ao construtor via super, ao construtor de animal. E aí, se eu tivesse colocado esse super aqui embaixo, veja que apareceu linhas vermelhas aqui, já indicando na IDE que é um erro. E aí, quando você coloca o cursor por cima do erro para ver o que é, ele diz que a chamada do construtor, no caso o construtor da classe base, ele deve ser o primeiro statement, né? Deve ser a primeira linha de código do construtor da classe base, da classe derivada. Então, para a gente corrigir esse erro, a gente faria isso.
ok? Outra vantagem de se utilizar classes abstratas é que você pode ter métodos abstratos que não possuem corpo. Você pode declarar um método que ele vai ser instanciado em uma classe derivada e você sabe que todas as classes derivadas daquela classe base vão ter aquele método, então você pode instanciar como uma classe base e chamar o método, mesmo que ele não tenha sido implementado na classe abstrata, porque ele precisa ser instanciado pelas classes que estendem essa classe abstrata. Por exemplo, aqui a gente tem um animal, eu declarei aqui um método abstrato mostrar informações. E aí eu tenho esse método aqui com a notação override. Isso aqui é opcional, mas é importante colocar para indicar que você está sobrescrevendo um método que foi declarado na classe base. E aí, se eu comentar isso aqui, percebam que vai gerar um erro. Ficou uma linha vermelha aqui. Se eu colocar o cursor aqui em cima, vai dizer que o tipo cachorro precisa implementar os métodos abstratos que são herdados da classe animal. No caso, ele mostra até o método que precisa ser implementado. E se você clicar aqui em cima, ele vai dar uma sugestão. Se você clicar 2 vezes, ele gera para você um protótipo, um começo da função. E aí, você começa a digitar seu código aqui. Ok? Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Imagine que vocês estejam projetando um sistema de uma empresa com várias lojas e vários funcionários. Alguns desses funcionários vão estar vinculados a uma loja. Para isso nós temos uma classe loja, que vai ter a identificação de qual loja é, e os funcionários vinculados àquela loja. A gente pode cadastrar um funcionário nessa loja, fazendo o uso dessa função add de ArrayList, da classe ArrayList. Nós vamos ver mais à frente em aulas futuras sobre ArrayList e outras classes conhecidas no Java como Collection. E nós podemos também remover um funcionário. Funcionário, nesse caso, vai ser uma classe abstrata porque nós queremos que os objetos de funcionário sejam, na verdade, uma classe que especifique a função dele, né? Então, nós temos funcionário como uma classe mais geral, que vai ter atributos em comum de todos os funcionários, como nome e CPF. Temos aqui o exemplo da classe vendedor, que estende funcionário, que tem uma referência para loja. Assim como a loja tem referência para todos os funcionários que trabalham naquela loja, nós vamos ter um vendedor que você vai conseguir recuperar a referência da loja para a qual ele trabalha. E aí no construtor de vendedor nós chamamos o construtor da classe funcionário. Temos aqui o primeiro exercício sugerido para vocês criarem uma classe gerente, que assim como vendedor vai ter um atributo loja, referência para a loja da qual ele é gerente, mas vai ter um método que o vendedor não tem, que é cadastrar o vendedor. Esse método cadastrar ele vai adicionar um funcionário à lista de funcionários da loja. No caso, ele vai receber um vendedor, não é um funcionário, não vai ser um método genérico, vai ser especificamente um objeto do tipo vendedor, e ele vai adicionar usando essa função cadastrar funcionário, já que ele vai ter uma referência para a loja, ele vai poder fazer get loja para pegar a referência da loja, ou então, já que você vai estar uma função dentro da classe, você pode fazer um acesso direto a, por exemplo, aqui em vendedor, você tem o atributo loja, você poderia fazer loja ponto cadastrar funcionário, e aí passar o vendedor que o gerente recebe para adicionar na lista de funcionários da loja, que é um atributo de vendedor. Ok. Depois, algo importante que vocês devem lembrar é criar um construtor de loja
para inicializar o ArrayList do construtor. Na verdade, vocês podem fazer isso ou deixar um construtor padrão, ou seja, sem declarar um construtor para a loja, e instanciar esse atributo funcionários. Por quê? Temos um exemplo aqui. Vocês podem fazer dentro do construtor, fazer um new ArrayList, no caso que foi com animal, aqui vocês vão fazer com funcionário, um new ArrayList funcionário. Vocês podem fazer isso no construtor do objeto da classe loja, ou vocês podem fazer aqui também um new ArrayList. Ok. E aí vocês devem também criar os construtores de vendedor e gerente, que aí ele vai inicializar os atributos de vendedor e de gerente e vai receber também um objeto loja para inicializar, para atribuir a loja, também pelo mesmo motivo. A loja aqui não foi inicializado, então ele vai inicializar quando receber. No caso, ele vai adicionar aqui um novo argumento. E aí, por último, vocês vão criar um método main para poder testar o que vocês criaram. Vocês vão criar um objeto gerente, um objeto vendedor, um objeto loja, e aí, claro, criar o objeto loja primeiro, né, para passar ele para os construtores de gerente e vendedor, e usar o método cadastrar vendedor do objeto gerente, passando o vendedor que vocês criaram como argumento. Esse é o primeiro exercício. Sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem resolver esse exercício antes de ir para o próximo. O exercício 2, vocês vão criar uma classe abstrata chamada forma geométrica, que vai ter um método abstrato chamado calcular área. Vocês vão criar mais 3 classes que vão estender forma geométrica e cada uma vai implementar o calcular área de cada uma delas. As classes círculo, retângulo e triângulo. Obviamente, cada uma vai ter um cálculo diferente para calcular sua própria área. Vão precisar de atributos de cada uma delas, né? Por exemplo, o círculo vai ter um raio, o retângulo vai ter a base e a altura, o triângulo também vai ter a base e a altura, mas as fórmulas vão ser obviamente diferentes, né? E uma coisa importante é que o círculo provavelmente vai precisar do valor de π, né? Então vocês podem usar do próprio Java a biblioteca, fazer o import java.lang.math, e no math tem uma definição para a constante π, que vai ser com esse nível de precisão. Ok, agora vamos falar sobre interfaces. No exemplo do exercício anterior, nós tínhamos a classe abstrata forma geométrica, que tinha apenas um método calcular área, e esse método era abstrato também. E ele era abstrato porque foi implementado diferente de acordo com cada uma das classes. Além disso, a gente não tinha nenhum atributo em comum entre as classes. Na verdade, tinha entre retângulo e triângulo, mas mesmo assim, se a gente quisesse generalizar mais, não poderíamos usar esses atributos para círculo, por exemplo. Então, não daria para colocar os atributos dessas classes em forma geométrica. Se a gente for pensar em também estender para mais outras formas geométricas, faria ainda mais sentido não ter nenhum atributo em comum. E aí, nesses casos em que a gente quer declarar apenas os métodos que as classes possuem em comum, é mais comum de se utilizar interfaces. E aí, mais adiante, eu vou dizer por quê. As interfaces, elas definem métodos que as classes que implementam a interface devem utilizar. E aí, nós temos aqui o exemplo anterior com triângulo, quadrado. Nós não tínhamos quadrado, na verdade nós tínhamos retângulo nesse exercício, né? Mas aqui, para expandir o exemplo, colocamos quadrado, e aí as suas respectivas formas de calcular a área. E aqui nós temos uma função principal, onde nós instanciamos um objeto de forma geométrica com um novo triângulo,
E aí, da mesma forma, nós podemos declarar, mas não podemos instanciar uma interface. Interface tem várias coisas em comum com classes abstratas, mas ele possui algumas diferenças que são fundamentais. Uma delas é que todos os atributos da interface eles são, por padrão, static e final. Você não tem como criar um atributo em uma interface que vai ser herdado da mesma forma de uma classe abstrata, que vai ser herdado pelas classes que implementam a interface. Então, como eu disse, os atributos são static, então eles não são dos objetos, eles são da classe. E final, então eles não podem ser alterados. Então, por causa dessa característica, é muito raro você ver alguém que utilize atributo de interface. Na verdade, não é nem mesmo recomendado que se utilize atributos em interface. Se você criou uma interface que ela precisa de atributos, muito provavelmente você vai ter que utilizar uma classe abstrata. Faria mais sentido você modelar o seu problema com classe abstrata ao invés de uma interface. Todos os métodos das interfaces eles são por padrão abstract, eles também são public por padrão, mas a partir do Java 8 você pode utilizar a palavra-chave default para implementar um método. Se você não coloca nada, vai simplesmente, como está aqui, public float, não seria necessário nem mesmo o public, mas para deixar claro que por padrão ele é public. Se colocar public float, calcular a área, perceba que eu não precisei colocar abstract, porque na verdade ele é por padrão abstract e não tem cor, então é um método abstrato. Se eu colocasse default aqui antes de float, esse método precisaria de uma implementação. Na verdade, você usa esse método, essa palavra-chave default, se você quiser implementar um método, como o próprio nome da palavra-chave diz, um método padrão, caso a classe que implemente a interface não implemente o método que você colocou como default. Uma das vantagens de se utilizar interfaces em Java, porque em Java não existe o conceito puro de herança múltipla, como em outras linguagens. Herança múltipla é quando você consegue estender mais de uma classe. Quando você tem uma classe que ela é derivada de duas ou mais classes. Como não é possível fazer isso em Java com classes, nem classes abstratas, você pode fazer isso com interface. Ou seja, você não pode estender várias classes, mas você pode implementar várias interfaces. E aqui vamos para mais um exemplo. Como eu disse, não é recomendado você utilizar atributos em interface, mas nós podemos, por exemplo, indicar que uma classe que implemente aquela interface deveria ter um certo atributo. Você pode fazer isso com setters e getters. Na verdade, mais com getters, né? Aqui temos um exemplo de uma interface container que nós colocamos aqui os métodos getTamanho e getCapacidade. Então, quem for implementar container já vai ter uma dica de que a sua classe deve ter alguma forma de mostrar ao usuário o tamanho e a capacidade daquele container. Aqui temos uma implementação simples do que seria isso, usando um atributo tamanho e capacidade e simplesmente retornar o tamanho ou a capacidade. Pode ser que em alguns casos esses gets não sejam algo tão direto, não seja algo tão simples. Você precisa fazer cálculos, por exemplo, para retornar, digamos que em atributos nós tínhamos o calcular área, ele poderia ser, por exemplo, um getArea. E aí, ao invés de você ter um atributo para a área, que aí você teria que atualizar esse atributo toda vez que você mudasse as dimensões de uma forma geométrica, você teria simplesmente um getArea na interface, e aí
esse getArea ia fazer um cálculo a partir dos atributos, dos outros atributos de cada classe, dependendo de qual é o raio do círculo ou a base do triângulo, por exemplo. E vamos agora para o nosso terceiro exercício, usando forma geométrica. Vocês vão criar agora, já que a gente fez calcular a área antes, vamos fazer um getZ, que vai indicar que a classe agora que as classes que implementam forma geométrica agora vão ter um atributo Z, que seria a altura. Em computação gráfica é comum você usar, por exemplo, em desenhos bidimensionais, um outro atributo para dizer qual desenho está em cima do outro. Então, se você tem um círculo e um quadrado no mesmo local, o Z seria uma forma de você indicar a prioridade dos objetos. Isso iria indicar qual é que ia ser desenhado por cima do outro. Ok? Apenas uma curiosidade. Então, nós não vamos implementar interface gráfica. Se vocês quiserem, a gente pode fazer algum vídeo extra, com algumas coisinhas simples. Então, vocês devem usar o getZ para comparar formas geométricas implementando outra interface comparable. Vocês vão treinar aqui como implementar mais de uma interface. E aí, o comparable, ele vai ter um método chamado compareTo, que ele vai receber um object e retornar um inteiro. Voltando a falar sobre herança múltipla, algumas linguagens que implementam ela acabam gerando um problema chamado problema do diamante. Temos aqui um diagrama para ilustrar o que seria esse problema do diamante. Nós temos uma classe, uma classe A e duas classes B e C que estendem diretamente essa classe A. E por fim, uma classe D que implementa uma herança dupla de B e C. Digamos que você tem um método em A, que ele é sobrescrito em B e em C, e D não sobrescreve esse método. A dúvida que fica é, qual é o método que D vai herdar? O de B ou de C? Como os dois estão no mesmo nível, isso acaba gerando um comportamento inesperado. Temos aqui um exemplo, como não podemos fazer com classes, fiz um exemplo com interface e métodos default. Temos aqui a classe A, que ela tem um método que é sobrescrito em C, e eu comentei o método sobrescrito em B para que não gerasse erro. E aí, se eu executar, vocês podem ver que ele dá eu sou um C, ao invés de eu sou um A. Por quê? Hierarquicamente é o que está mais próximo dele, que é o que o Java por padrão faz, né? Ele sempre herda o método que é mais próximo da classe, na hierarquia. E aí, se eu deixar descomentado esse método B, vai aparecer um erro aqui, que é métodos default duplicado. Então, esse erro, esse problema do diamante, ele é resolvido ainda em tempo de compilação. Então, se você acabar gerando um problema do diamante, o erro vai ser acusado ainda em tempo de execução, antes de tempo de execução, em tempo de compilação. Ok. Temos aqui aquele exemplo, só que ao invés de com system_out, retornando a string, esse exemplo aqui acaba sendo mais fácil de visualizar, né? Temos uma saída. E aí, em resumo sobre interfaces, assim como as classes, elas não podem ser instanciadas, lembrando, né? Todos os atributos são estáticos e final, mas ainda assim, importante lembrar
evite usar atributos em interface. Define métodos que devem ser implementados nas classes derivadas. Então, a principal função da interface é dizer quais métodos que você pode usar daquela classe. E em Java, cada classe só estende uma classe, seja ela abstrata ou não. Mas você pode implementar várias interfaces. Ok? Essa é a aula de hoje. Essa foi a aula 6. Lembrem de seguir o Pet nas redes sociais. Deixem um like no vídeo e comentem em caso de qualquer dúvida aí. É isso.